Não há uma única pessoa restante na cidade de Marsh, já que todos os cantos estão sendo queimados sob chamas pesadas no meio da noite. Tudo isso começou 2 dias antes, quando os moradores locais estavam aproveitando um jogo de beisebol da escola secundária, quando o jogo parou de uma forma repentina, ao notarem o Hurry entrando no campo com uma espingarda nas mãos e com um olhar bem distante. O delegado Russell evacuou o campo enquanto o xerife David se aproxima do Hurry, achando que ele estava bêbado. Ele tenta fazer com que ele solte a arma gentilmente. No entanto, o Hurry estava prestes a atirar com a espingarda. Então David reage por instinto e atira primeiro, o matando na hora. Durante a noite, o David se encontra com a esposa do Hurry, Preg, e seu filho Kurt, e pede desculpas a eles e explica que o Hurry estava bêbado, então ele não teve escolha. No entanto, a Peg não acredita nele e os bofeteia, dizendo que o Hurry estava sóbrio há anos. A culpa não deixa o David dormir, mas a sua esposa grávida Judge diz a ele que ele fez a escolha certa. O nome da história de hoje é A Epidemia de 2010. E aqui o grande salve por Adriano, Carlos Eduardo, Celina de Jericoacoara, Marquinhos, Melissa e o Ramone. Muito obrigado. E pessoal, considere se virar membro do canal para todo vídeo ter o seu nome aqui nos créditos dele, dessa maneira que tá passando para vocês. Conto com vocês. Voltando para a história, no dia seguinte o David recebe uma ligação do laboratório e fica surpreso ao saber que não havia álcool nos exames de sangue do Hurry. Foram feitos 2 exames. Confuso e chateado, o David visita o campo e encontra o diretor da escola, que se chama Ben. Ele estava sentado olhando pro nada, parecendo um pouco com o Hurry. O David tem que chamar o seu nome algumas vezes para fazer ele voltar à realidade. E eles conversam um pouco. Enquanto isso, no hospital, a Deardra leva o seu marido Bill para ver a doutora Judd. O Bill jura que estava apenas cansado e que não é nada sério. Ele também parece um pouco distante quando a Judy faz uma pergunta diferente. E aqui ele repete apenas a mesma resposta. Durante a noite, a Deardra escuta um barulho na garagem e corre para verificar o que estava acontecendo. Ali ela encontra a máquina de trator ligada, mas nenhum sinal do Bill. Depois de desligá-la, a Deardra escuta o seu filho gritando. Ela corre de volta para casa para procurá-lo, e ela fica preocupada ao ver que o quarto dele estava vazio, mas a criança encontra ela e pede que ela fique quieta. Eles se escondem no guarda-roupa, e a criança menciona que o Bill tem uma faca naquele momento. Aqui, eles escutam o Bill subindo as escadas, então tenta ficar quietinho, mas infelizmente o Bill os encontra de qualquer maneira e imediatamente tranca a porta, ignorando os gritos desesperados da família. O Bill procede e derrama gasolina por toda a casa e a incendeia. Quando a polícia e os bombeiros chegam à casa, já é tarde demais, a Deardra e a criança estão mortas. Aparentemente, o Bill estava apenas cortando a grama enquanto a sua casa queimava, e a Judge fica furiosa e grita com ele pelo que ele fez. O Bill simplesmente assobia. Mais tarde, ele é levado para a delegacia para aguardar a sua transferência e fica lá na sua cela, olhando para o vazio. Fora da cidade, 3 caçadores estão indo para o pântano quando são surpreendidos ao encontrar um paraquedas preso em algumas árvores. Quando eles puxam a ponta para fora da água, eles gritam ao descobrir o corpo de um piloto do exército. Logo, a polícia chega para investigar. O Russell se lembra de ter escutado um rumor sobre um avião caído no pântano, que na verdade parecia uma grande mentira, porque isso é grande demais para passar despercebido. O David e Russell decidem pegar um barco e ir até o pântano, ficando chocados ao descobrir que há um avião submerso ali. E nesse momento, algum tipo de câmera de drone se aproxima da cidade com as palavras "Iniciar protocolo de contenção". Com uma teoria em mente, o David pesquisa de onde vêm os suprimentos de água da cidade e confirma que de fato vem daquele pântano. A primeira casa que recebe a água que veio onde o avião estava era a casa do Hurry. Só que tem um problema aqui. Não teve notícia nenhuma e isso é muito suspeito. O David acredita que o avião estava contaminando a água e tornando as pessoas doentes. Ele e o Russell visitam o prefeito para pedir que ele desligue o fornecimento de água, mas o prefeito se recusa, porque desligar a água mataria as plantações e arruinaria a cidade. Preocupado com a segurança dos seus entes queridos, o David decide ignorar as ordens diretas e vai desligar o fornecimento de água ele mesmo, removendo a válvula para que ninguém possa ligá-la de novo. Mas quando eles retornam à delegacia, eles ficam perturbados ao encontrar o Bill sangrando no chão da sua cela. Eles se perguntam se ele estava morto, mas quando se aproximam, o Bill acorda e tenta atacá-los. Parece um pouco como um zumbi.
O David percebe que o Bill deveria ter sido levado embora até agora, mas quando ele tenta entrar em contato com seus superiores, ele descobre que as linhas telefônicas não estão funcionando e não há internet. Então o David sai para descobrir que a cidade estava completamente deserta, exceto por uma mulher passando de bicicleta com uma criança. Nesse momento, um carro preto misterioso tira fotos dele, mas quando o David tenta se aproximar, o carro parte rapidamente. Em seguida, o David vai ao hospital, e quando verifica o primeiro corpo, ele descobre que a boca e os olhos estão costurados. Um barulho estava vindo de outra mesa, indicando que o corpo ainda estava vivo, e quando o David o verifica, encontra o rosto também costurado. O David tenta cortar as linhas, e o homem lhe dá um aviso antes do examinador médico atingir o David por trás. Parece que esse cara também estava infectado. Aqui uma luta começa, quando eles tentam matar o David com um cortador de ossos, ferindo ele no ombro. O David puxa o cabo para fazer a serra machucar o cara, e eventualmente mata ele na hora. A serra nesse momento começa a saltar pelo chão e vai atrás do David, mas ele é salvo no último momento pelo Russell. Depois disso, o David volta para casa e tenta convencer a sua esposa a fugir para casa dos pais dela, mas a Judge se recusa, alegando que a cidade precisa de um médico em emergências. De repente, a Judge vê alguém do lado de fora da sua casa. O David sai para verificar o celeiro, apenas para ser preso pelo exército. Eles o arrastam para um ônibus onde ele encontra muitas pessoas sendo levadas, incluindo a Judge e o Russell. O ônibus os leva para o acampamento militar estabelecido na escola local, onde as pessoas são mantidas atrás de cercas. O grupo é levado para algumas tendas para serem escaneadas para saber a radioatividade deles e a temperatura corporal, e todos com resultados ruins são separados das suas famílias. Mesmo que sejam apenas crianças, não importa, vai ser levado. Infelizmente, a temperatura da Judge estava bem alta, e os soldados a levam embora, levando o David a lutar contra seus captores. No entanto, ele é facilmente dominado e nocauteado. A Judge é amarrada a uma maca e levada para dentro, onde ela vê muitos soldados de máscaras locais sofrendo e manchas de sangue por todos os lados. Ela não consegue evitar de gritar quando eles vêm para sedá-la. Quando acorda, a Judge se encontra em uma sala com dezenas de pessoas amarradas em macas e escuta barulhos violentos do lado de fora. Parece que um carro se chocou contra as cercas do acampamento e as pessoas estão aproveitando a chance para fugir. Enquanto os soldados tentam impedi-los, ocorre uma violenta revolta e as pessoas infectadas rompem a área de contenção. Incapazes de controlar essa confusão, os soldados e os médicos escapam em helicópteros, deixando os pacientes amarrados às macas. Enquanto isso, o David acorda em um caminhão que o levou para outro acampamento, onde todos recebem uma pulseira que os marca como não infectados. Aparentemente, todas as pessoas saudáveis serão transferidas, mas o David se recusa a sair sem a Judge. Um vizinho diz para ele que a cidade foi completamente isolada e que os bloqueios nas estradas têm derrubado famílias inteiras que tentam escapar, mas o David o chama de covarde. Pouco depois, o David volta para a delegacia e encontra o Bill morto no chão. O David encontra sua arma e aponta ao escutar um barulho, mas é apenas o Russell. Eles imediatamente se escondem ao escutar um carro preto passar do lado de fora, e o David explica que a Judge só tem febre porque está grávida. O Russell concorda em ajudá-lo a resgatá-la. Quando eles voltam para a Judge, ela percebe que sua amiga Becca estava deitada na maca perto dela. Sua conversa é subitamente interrompida por um barulho estranho, e uma sombra se move ao redor, revelando o Ben, coberto de sangue e carregando um garfo de fazenda, claramente infectado. Ele começa a se mover pelo quarto e matar pacientes impiedosamente com o garfo. Eventualmente, ele se aproxima da Becca, mas antes que possa esfaqueá-la, a Judge grita para distraí-lo. O Ben então parte em direção a ela levantando o garfo, mas, nesse momento, ele é baleado pelo David e Russell. Os rapazes resgatam a Judge e a Becca e saem do local, onde encontram um verdadeiro massacre como consequência da revolta. Em seguida, o grupo atravessa a cidade, encontrando tudo destruído e em chamas. Eles também conseguem ver uma pessoa enlouquecida espancando um carro, mas felizmente não são notados enquanto procuram um carro que funcione. De repente, eles escutam um barulho e se escondem atrás de um caminhão. Acontece que os caçadores estão perseguindo as pessoas, atirando nelas e jogando os corpos na parte de trás da caminhonete. Mas felizmente eles logo se afastam e o grupo pode continuar. Eventualmente, eles passam perto da casa do namorado da Becca e ela corre para procurá-lo. O Scott os recebe com a sua arma pronta, mas quando o David aponta sua própria arma para ele, o Scott se desculpa e diz que só queria ter certeza.
Ele explica que a sua mãe também está bem e estava reunindo suprimentos, mas eles são interrompidos quando veem pessoas se aproximando. O grupo se esconde no celeiro e observa um bando de soldados cercando a casa e arrastando a senhora idosa para fora para poder fazer testes nela. O Scott não aguenta assistir a isso. E ignorando os avisos do David, o Scott corre para fora para resgatar a sua mãe. No entanto, os soldados atiram em ambos e usam lança-chamas para incendiar os corpos. Os soldados recebem ordens para vasculhar a área, e um deles entra no celeiro, mas o David e Russell rapidamente o capturam e o levam para o fundo sob ameaça. O jovem soldado explica que ele não conhece os detalhes. A esquadrilha apenas recebeu ordens para voar sobre a área e ele não se alistou no exército para atirar em civis. Ele jura que se o deixarem ele ir, ele não dirá nada a ninguém sobre eles. O David lhe dá uma chance, ainda sob ameaça, e o soldado sai para dizer aos outros que não há ninguém lá. Então, eles devem ir embora. Na manhã seguinte, enquanto o grupo chega à casa do David, o Russell estava trabalhando na reparação de um carro antigo. Os outros estavam reunindo suprimentos e a Judge decidiu passar no quarto que seria do seu filho para se despedir. Sem perceber, a Peg estava infectada atrás dela. Lá embaixo, o David escuta um barulho e corre para o local para ver o que estava acontecendo, mas encontra a Judge amarrada a uma cadeira. De repente, o Kurt infectado pula nele para tentar o matar, e quando o David tenta pegar a sua arma que caiu, a Peg esfaqueia a mão dele no chão, prendendo ela. Em seguida, ela pega a arma e aponta para Judge. Para distraí-la, o David lembra que foi ele quem matou seu marido, e a Peg vira a arma para ele. O David rapidamente desarma ela e consegue libertar a sua mão para empurrar o Kurt e esfaquear a Peg, matando ela na hora. Em seguida, o Kurt pega a arma e quase mata o David, mas o Russell o mata primeiro, atirando pela janela. Depois disso, o David liberta a Judge, enquanto o Russell entra para atirar nos corpos mais algumas vezes, apenas por precaução. Isso deixa a Judge bem perturbada, e ela estava preocupada que ele também possa estar infectado, mas o David fala que eles devem a sua vida a ele. O grupo sai no carro, e depois de dirigir por um tempo, a Becca começa a tossir. O Russell acha que ela pode estar infectada, e logo todos estão discutindo. Naquele momento eles notam um helicóptero voando perto. Para evitar de serem vistos, o David vira o carro e se esconde dentro de um lava-rápido, esperando o helicóptero partir. A Becca vê alguém do lado de fora e de repente a plataforma começa a se mover, pois a máquina de lavar estava sendo ligada. O David tenta ligar o carro e sair dali, mas a plataforma o mantém preso. Logo, vários funcionários infectados cercam o veículo e atacam o grupo. Eles quebram a janela para alcançar o interior. Enquanto David luta contra eles, outro tenta agarrar a Becca, então ela bate a cabeça de um deles contra o carro e o empurra para longe. Após muita luta, o David consegue empurrar o outro e finalmente avançam com o carro. No entanto, outro funcionário aparece na parte de trás do carro e coloca uma mangueira no pescoço da Becca, que é arrastada para fora e morta, sendo enforcada. O David para o carro e enquanto ele e Russell matam os funcionários enlouquecidos, a Judge corre até a Becca, mas já era tarde demais. Para piorar, o helicóptero voa sobre eles, faz o carro explodir. Depois disso, o trio sobrevivente começa a andar pela estrada e eventualmente encontra o carro do Russell que foi danificado por estacas na estrada. Nesse momento, eles veem o misterioso carro preto se aproximando e o David decide que eles deveriam roubá-lo. No entanto, o Russell fica desnecessariamente agressivo e joga as estacas na estrada, fazendo o carro capotar e bater. Um agente sai do carro e o Russell tenta atirar nele, mas o David o impede e exige explicações. O agente diz que o avião estava transportando um protótipo de arma biológica projetada para desestabilizar uma população, mas caiu enquanto estava indo para o Texas para ser destruído. O período de incubação é de 48 horas. Furioso, David soca o homem e anuncia que quer que ele ajude, mas Russell mata o homem com um tiro. O David não percebe que seu amigo deve estar infectado. O David pega a arma do Russell, mas o Russell revela que também tem uma arma e aponta para eles, forçando-os a devolver a arma do Russell. Ele lembra a eles quantas vezes ele salvou suas vidas e trata-os como reféns. Depois de caminhar um pouco, o Russell gasta todas as balas da espingarda no ar, e o David tenta acalmá-lo. Quando o Russell abaixa a arma, o David soca ele e a toma. Enquanto o Russell olha para o céu, ele finalmente admite que não estava bem. Ele pede para caminhar com eles por um tempo, apenas por ter sua companhia durante seus últimos momentos.
Pouco tempo depois, o grupo encontra a estrada da rodovia bloqueada pelos militares. O Russell diz que pode ganhar tempo para eles, então o David lhe dá a arma e o Russell corre na direção dos soldados para distraí-los. Ele tenta usar a arma, mas os soldados atiram nele primeiro. Isso ainda dá tempo para o David e Judge se esconderem e cruzarem a fronteira da cidade. Eventualmente, eles chegam a um posto de caminhões, onde ficam perturbados ao encontrar 3 caminhões carregados que deveriam evacuar as pessoas saudáveis, mas todos estão mortos. As cápsulas de bala indicam que esse era o plano do governo o tempo todo. Felizmente, há um caminhão que estava disponível do lado, então David começa a reunir suprimentos para sua fuga. Aqui, ele encontra um rádio militar, onde ele escuta uma comunicação dizendo que algo grande vai acontecer em 10 minutos. Quando ele vai ao galpão, ele encontra a caminhonete dos caçadores com vários corpos, o que significa que eles devem estar por perto. De repente a energia se apaga no prédio. A Judge vê uma sombra e imediatamente se esconde, agarrando uma faca. Quando os caçadores encontram ela de qualquer maneira, ela começa a correr e se esconde em um quarto, onde encontra ainda mais corpos. Quando um caçador entra para verificar esse quarto, a Judge engole o seu nojo e se esconde entre os corpos para que os caçadores não a vejam e sai. A Judge se aproxima da porta e quase grita quando alguém a toca, mas felizmente é o David. Em seguida, o casal corre para o caminhão e quando abre a porta, um corpo cai. Eles entram no veículo, mas as chaves que o David pegou do esconderijo não funcionam, então ele precisa verificar o corpo caído para ver se encontra as chaves. Ele consegue encontrá-las, mas antes que possa sair dali, um caçador agarra sua perna e o arrasta para uma briga. O segundo caçador tenta entrar no caminhão, mas a Judge o mata imediatamente com um tiro. Após uma troca de golpes, o David consegue cobrir o caçador com óleo e o incendeia com seu isqueiro, rolando para longe. Para não serem alcançados pelas chamas, o casal sai no caminhão, e como David trouxe o rádio militar com ele, eles escutam uma contagem regressiva que logo chega a 0. De repente, eles escutam uma explosão e uma luz muito brilhante ilumina toda a área. Eles percebem que o exército explodiu sua cidade. A bomba gera uma onda de choque tão forte que atinge o caminhão e o faz voar para fora da estrada. Felizmente, ambos sobrevivem. Então, eles se seguram pelas mãos enquanto observam sua cidade natal amada se transformando em completas ruínas. Em seguida, o casal começa a se dirigir para a cidade mais próxima, sem saber que a câmera do drone estava sobre ele e exibe as palavras "Iniciar protocolo de contenção". Enquanto isso, noticiários de todo o país relatam que a cidade foi tomada por um incêndio normal que não pode ser controlado devido ao vento e que a explosão que algumas pessoas viram foi causada por um acidente. Há um repórter no local, mas uma pessoa infectada interrompe subitamente a transmissão. E assim, a história é finalizada, com o destino do casal incerto enquanto eles seguem em direção à próxima cidade.